O programa a seguir é livre para todos os públicos. 3. Olá, muito bom dia a você, família, professor e professora, que acompanha mais uma de nossas aulas aqui pelo Centro de Mídias. E claro, a você, aluno e aluna do terceiro ano. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu sou Lilian Barbosa, professora da Rede Pública, e hoje vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E olha, se vocês não notaram, tem alguém ali, olha, alguma coisa nos aguardando, um baú. Será que hoje nós vamos abrir aí esse baú dos tesouros? Tem um monte de gente super animada aí, super curiosa para saber o que temos neste baú, não é mesmo? Será que hoje vocês chegam nessa pista? E olha, muito bom dia a todos vocês. Olha lá, a Ana, o Bruno, o Nicolas, Nicole, Luiz, Luísa, as professoras maravilhosas que também estão aí no chat. Muito bom dia a todas vocês, a todos vocês. É um prazer enorme. E vocês já sabem, não é? Começamos sempre com a nossa organização. Então, lembrem lá qual é o objetivo da aula de hoje e o que é que a gente faz. Então, anota lá no nosso caderno, né? Faz as anotações no caderno, tira lá o print da tela do seu celular ou foto da TV e também, pessoal, olha só, interajam aqui conosco pelo chat, porque hoje, olha o nome dessa aula, Cartas, a última pista para abrir o baú dos tesouros? Será que sim? Eu sou Lilian Barbosa e o que é que nós vamos fazer hoje? Qual é o nosso objetivo? Ler e compreender com autonomia cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Nossa, parece muita coisa, mas vocês vão ver que vocês com certeza já sabem muitas dessas coisas, não é mesmo? É que colocando tudo assim junto, parece que é um montão, mas não é, e vocês vão perceber isso. Então, em primeiro lugar, eu já convido você a observar essa próxima imagem. Tem duas imagens aí, então o oráculo vai colocar na tela, olha só, tem aí uma carta. Quem aqui já escreveu uma carta? Deixa eu ver. Quem já escreveu carta? Olha, eu, por exemplo, amo escrever cartas. Antes eu escrevia muito mais, eu gosto mesmo de escrever, botar no correio. Olha quanta gente, Luiz, Lorena, Otávio, Júlia, Kevinson, as professoras, Nicole, Cauã, Olivia, Guilherme. Olha só que bacana! Vocês já escreveram cartas, mas será que só tem um tipo de carta? E é isso que nós vamos ver hoje. Então, vocês notaram aqui que tinha ali uma banca de jornal. O que será que isso significa? Será que nós escrevemos cartas para a banca de jornal? Olha, vamos ver essa próxima? Acho que não, né? Que especificamente nós vamos trabalhar com carta do leitor. E aí, vocês já leram ou escreveram uma carta do leitor? Ah, por isso tem a ver com aquela banca onde tem jornais. Por quê? Porque carta do leitor também é uma carta, mas é um gênero muito específico para veículos, né, de mídias, de comunicação, jornais, revistas, por isso lá a banca. Então, vejam aí na imagem, o menino está lá lendo um jornal, ele pode de repente estar lendo essa seção, que é da carta do leitor. E já anota aí no caderno de vocês qual é a função, para que serve aí uma carta do leitor. Diferente dessa carta que a gente manda para avô, para avó, para um tio, para um amigo, a carta do leitor, olha só, ela pode servir para quê, ó? Para dar opinião, então opinar, agradecer, reclamar, elogiar. Então, ó, anotem aí no caderno de vocês para que pode servir. Também pode ser, por exemplo, para dar uma sugestão,
para fazer, né, esse agradecimento, para todas essas coisas, serve aí a carta do leitor. Ó, tem gente dizendo que ainda não escreveu e, de repente, já vai ficar hoje uma dica aí, uma sugestão para você que está em casa, ler notícias também e escrever a sua própria carta do leitor. Que tal, hein? Acho uma boa ideia. Então, agora, vamos lá conhecer a nossa carta do leitor? Então, só para vocês darem uma olhadinha, né? Trouxe aí ela inteira, a carta do leitor inteira, mas nós vamos fazer a leitura parte a parte. Alguns parágrafos, para ficar muito claro o que é que nós estamos lendo, o que significa e o que da estrutura de uma carta do leitor está ali naquele pedaço, que é muito importante para você, aluno e aluna do terceiro ano, compreender esses gêneros textuais para que você possa produzir os seus próprios textos, ser o autor, não é, das suas cartas do leitor. Então, olha só, de olhar aí, já vemos um todo. Agora, nós vamos ver parte a parte. Então, vamos fazer a leitura da primeira parte da carta do leitor. E aí vocês vão entender a estrutura. Aliás, eu vou até fazer o contrário. Vamos ler primeiro a estrutura, o que é que contém uma carta do leitor, e aí nós vamos, à medida que formos lendo, identificando qual parte daquela estrutura está nesse pedaço da carta. Para quando você for escrever a sua, você já estará, ó, muito sabido, muito sabida. Vamos lá? Então, na tela, olhando, ó. Anotem aí também, ó, no caderno de vocês. Isso vai aparecer nos próximos slides, então, quem não conseguir anotar rapidinho, tira um print, tá tudo bem. Ou uma foto da TV. Então, vamos lá, ó. Estrutura de uma carta do leitor. Então, tem, olha, local e data. O que significa isso? Aonde essa carta foi escrita e quando, né? Então, a cidade aonde a pessoa está, igual a gente faz na escola, o São Paulo todo dia. Depois temos, ó, saudação e destinatário. Ah, essa eu vou até pedir aqui, quero só ver, quem de repente já ouviu falar dessa palavra destinatário? Quem sabe o que é? Olha, e pense sobre esse som, ó, destino, destinatário. Quem sabe dizer aí o que é um destinatário? Vamos ver? Olha, eu já, mas ainda não sabe. Deixa eu ver se aqui alguém colocou. Se o nosso moderador já filtrou aí alguma coisa. Tem gente falando lá que tem os gibis, que lê, que também tem no jornal, né, na banca de jornal. Ah, que já é uma emoção receber carta pelo correio. A professora Jane está dizendo, e é mesmo. Tem gente super empolgada aí para saber o que tem dentro do baú. E olha, vou dizer para vocês, destinatário é justamente quem vai receber, para quem eu estou escrevendo. Então, é quem vai receber a minha carta. Por exemplo, aqui de manhã, quando eu estou aqui cedo, a gente não diz, olha, bom dia, isso é a saudação. E aí eu digo o meu destinatário depois, para quem que eu estou dando bom dia? Para os professores, para os familiares, para as crianças. Então, destinatário é para quem você escreve. Já fica aí essa palavra para vocês conhecerem. Depois, temos, ó, uma apresentação pessoal. Por que isso é importante? Porque quem vai ler a sua carta do leitor não te conhece. O jornal, a revista, para onde você está escrevendo, não te conhece. Então, é bom ter uma pequena apresentação pessoal. E depois, olha, citar a matéria lida. Então, está escrito, ó, citação da matéria. Por quê? Porque imaginem, num jornal, numa revista, tem diversas matérias. Você tem que dizer qual é a manchete que você leu, qual foi a notícia que você gostou. E depois, olha, uma opinião pessoal sobre isso. Então, dizendo o que você gostou, o que você leu, o que estava escrito ali que é importante. E olha, viram que está de outra cor? Sugestão. Esse é um item que não é obrigatório de uma carta do leitor, mas ele pode aparecer sim. É bem bacana você sugerir, olha,
jornal, eu gostei muito dessa notícia, você não pode publicar outras notícias com esse mesmo tema? Então, é uma sugestão. E você sabe que o jornal leu aquilo porque mais para frente ele responde colocando lá, de fato, notícias semelhantes. Então, e por último, olha só, a despedida e a assinatura. A assinatura de quem? E tem um outro nome aí, do remetente. Remetente é quem escreve a carta, tá certo? Então agora nós vamos começar a ler essa carta e olha, tem gente super aí querendo saber e curioso, mas só se vocês participarem muito da aula é que eu vou abrir este baú aqui bem no final, hein? Então olha só, vamos começar com a leitura. São Paulo, 23 de junho de 2020. Pessoal, isso que eu acabei de ler é exatamente o quê? Qual dos itens, eu vou até, olha, apagar aqui para ficar mais fácil depois da gente ligar. Qual desses itens da estrutura da carta do leitor é que eu acabei de ler? Quando eu falo São Paulo, dia 23 de junho de 2020. Deixa eu ver. Olha, muito bem, local e data. Alguém disse ali, eu não consigo, que eu estou mandando muito bem, que bom, e eu espero que você aí de casa também esteja mandando muito bem, prestando atenção nessa aula. E vale lembrar aquele recadinho, né, pessoal? Apesar de não dar tempo de falar todos os nomes, a gente lê tudo. E vamos combinar assim, quando alguma criança for meio desrespeitosa e disser alguma coisa aí, deixe, porque vários professores, meus colegas queridos, estão aí e esses professores podem falar, não deem ibope para quem não está participando de uma forma respeitosa, combinado? Então, exatamente, ó, local e data. Muito bem. Agora, olá, equipe do Jornal Joca. O que é isso, pessoal? Olá, equipe do Jornal Joca. O que é isso? Hã? Muito bem, saudação e o destinatário, exatamente, ó. Saudação e o destinatário. A saudação aqui, ó, é olá, poderia ser outra. E agora, ó, eu me chamo Valéria Novo, tenho 10 anos e estudo em uma escola pública da cidade de São Paulo. Um beijo para Valéria Novo, tá? Da cidade de São Paulo. Isso é o quê? Quem sabe dizer? Ó, aula de língua portuguesa, hein? Estamos trabalhando aqui com carta do leitor. Não é saudação? O que é? A apresentação. Isso mesmo, uma apresentação pessoal de quem está escrevendo essa carta. Vamos para a próxima parte? Olha lá. No mês de abril, eu li a notícia: animais selvagens aparecem nas ruas durante a quarentena, que falava de algumas espécies de animais não domesticados que se sentiram mais livres para andar nas ruas, já que os humanos estão dentro de suas casas. Pessoal, o que é que está escrito aqui, né? Se nós olharmos e compreendermos aí o que está escrito, né? Essa ideia, olha, ela fala, eu li, o que ela leu? Ela coloca aqui, olha, e eu coloquei até de vermelho, a manchete, ela coloca o nome da manchete, que foi publicada quando? Ó, em abril, ela vai dando ali detalhes justamente para o pessoal da equipe do Jornal Joca saber do que é que ela está falando. Então, isso, olha lá muito bem, tem gente que já colocou, é a citação da matéria lida, exatamente. Ela cita aqui, ó, a matéria lida e mais do que isso, ela inclusive diz sobre o que foi essa notícia, qual foi, né, o que estava dizendo ali, qual foi a notícia que ela leu. Então, que falava desses animais. E essa notícia, pessoal, é super real e recente, tá? Desses animais que acabaram aí invadindo as cidades por conta dessa quarentena. Olha lá, vale você aí de casa ler também essa notícia depois e ver quais outros animais aparecem.
Vamos ver e continuar qual foi a sequência da carta dela? Olha o que ela diz, ó. Eu gostei da notícia. Fiquei impressionada de ver os cervos tentando atravessar a rua em uma cidade do Japão e uma raposa tirando um cochilo no jardim de uma casa no Canadá, porque eu adoro raposas. Olha o outro parágrafo. Parei para pensar que nós, seres humanos, acabamos invadindo o espaço desses animais e que sem tanta movimentação, confusão e poluição das cidades, os animais voltaram, mas acho que por pouco tempo. Olha só, pessoal, o que será? Olha, um monte de gente já colocando ali, é a opinião, a Ana, a Luísa, o Carlos, João, Murilo. Muito bem, é isso mesmo, é a opinião, a Beatriz, Kevin, gente, passa muito rápido o nome de vocês. É a opinião, olha só, opinião pessoal lá da Valéria sobre essa notícia. E aí, vocês acham o quê? Que ela gostou ou que ela não gostou da notícia? Deixa eu ver. Olha lá. Primeiro que aparecer ali, deixa eu ver. Ela gostou ou não dessa notícia, pessoal? Tá dizendo que sim, Marcelo, Gustavo, Ana, Lucas. Sim, ela gostou e ela vai dando detalhes, né? De quais animais aparecem e até faz uma comparação ali de um animal que ela gosta muito, que apareceu cochilando lá numa casa, que foi uma raposa. E ela faz uma boa reflexão, não é? Sobre essa questão de por que os animais conseguiram ir para as cidades, uma vez que os humanos estavam trancados agora nas casas. E é super atual. Por quê? Porque estamos agora nesse momento de distanciamento social. Então, continuando a nossa carta, vamos ver o que temos a seguir. Olha, estamos chegando ao fim. Alguém mandou um beijo ali, Lilian Barbosa, beijo para vocês também. Olha, gostaria muito que vocês publicassem mais notícias assim, pois queria muito saber se mais animais selvagens foram vistos e se mais pessoas passaram a valorizar o contato com a natureza. Um beijão para vocês, Valéria. Então, olha só, nós temos agora aí 3 itens e eu quero saber quais são esses 3 itens. Quando nós lemos aqui esse começo, ó, quando ela fala, gostaria muito que vocês publicassem. Quem sabe dizer o que é? Muito bem, ó, o Bernardo disse que é uma sugestão. Lembra daquele item que eu disse que não era obrigatório, mas que ele é muito bacana de aparecer, porque justamente mostra o quanto o leitor viu ali, gostou daquela notícia e solicita que temas como este ou que notícias como essa sejam publicadas mais vezes, porque aguça a curiosidade. Muito bem, então isso, olha, é a sugestão. Então ela fala lá que ela quer outras notícias com esse tema, porque ela quer saber, né, se os humanos passaram a valorizar esse contato com a natureza, também quer saber quais outros animais apareceram por aí. E olha como ela vai terminando. Um beijão para vocês. O que é isso? Muito bem, o Gabriel colocou que é a despedida. Isso mesmo, despedida e logo abaixo, olha o quê? A assinatura, o nome desse remetente, que no caso é a Valéria. E para ter certeza que vocês estavam aí super ligadinhos, olha só, na próxima eu trago novamente a carta inteira e eu quero saber, essa carta tinha qual função? O que é que a Valéria queria quando ela escreveu essa carta? Quem sabe me dizer? Qual era a função? Era fazer uma reclamação? Era mostrar a opinião pessoal? Era fazer um elogio? O que era? Olha, tem gente dizendo lá, por que não era essa questão aí de fazer, ela até faz um elogio de certa forma em relação à humanidade, mas ela não fala do jornal.
Exatamente. Então, esta carta, olha só, mostrou, vou pôr na letra cursiva, pessoal. Mostrou a opinião da leitora. E agora, olha só, eu convido vocês para darem uma olhadinha aqui no slide a seguir, que eu quero que vocês me ajudem a responder algumas interpretações que nós podemos fazer desse texto, olhando aí para tudo que nós já lemos. Quem escreveu a carta? Quero ver, rapidinho, quem foi que escreveu a carta? A Flávia disse exatamente, a Valéria, ó, letra maiúscula, Valéria Novo, que é o sobrenome dela. O O não ficou tão bom. Em que cidade mora o remetente? Aonde a Valéria mora, pessoal? Ai, será que ela mora no Canadá ou no Canadá estava apenas aquela raposinha cochilando no jardim? Em São Paulo, muito bem, a Sofia colocou em São Paulo. Qual saudação foi usada? Que saudação ela colocou lá no começo? Quero ver quem lembra. Deixa eu ver. Ah, não foi oi, foi quase oi, viu, Yasmin? Muito bem, olha, alguém colocou lá, passou muito rapidinho. Foi olá. Essas três eu vou escrever na letra cursiva, na letra de forma, que eu já escrevi as duas na letra cursiva. Então, ela escreveu assim, ó, olá. Qual é o destinatário? Quero saber agora quem lembra do destinatário. Lembra, destinatário é para quem eu mando. E aí? Quem foi? Muito bem, o Jornal Joca. A equipe do Jornal Joca. E o que o leitor, né, no caso a leitora, achou da notícia? Ela gostou? Ela não gostou? O que vocês acham pela interpretação aí do texto? Muito bem, ela gostou. Então agora, olha só. Tirem um print aqui dessa próxima parte, que fica aí como sugestão. É só um modelo, uma sugestão, para vocês escreverem a carta de vocês. Olha, já tem aqui, ó, para vocês darem um clique, né? Tirar um print ou uma foto da tela, ok? E agora, tem gente já cobrando aí, nossa, e o baú? Ah, na próxima tela nós temos aqui, olha só, mais uma pista, não é? Que agora, essa quarta pista. E vamos descobrir então os grandes tesouros que estão escondidos aqui neste baú dos tesouros? Olha, tem gente que quer de fato aí saber. Então, olha só, para nossa próxima página aqui da tela, vou pedir para o oráculo colocar, próximo oráculo, para frente, mais uma, e clica só uma vez. Olha só o nosso baú aí. Então, eu vou abrir o nosso baú para vocês conhecerem quais são os grandes tesouros, pessoal. Olha só, estes são os grandes tesouros que cada um de nós tem, pode ter e de fato aí precisa cultivar. Então, olha, a alegria, o respeito, o amor, o conhecimento, a amizade, vou colocar assim em pezinho que aí dá para ler melhor, a esperança. Enquanto isso, o oráculo já vai clicando ali na tela, porque vão aparecer esses nomes também. Ó, a liberdade, por aqui na frente, a paz e, claro, cuidar do nosso mundo. Estes precisam ser
os nossos grandes tesouros, tesouros que cada um de nós pode de fato aí, não é mesmo? Cultivar e ter na vida, tá? Bom, eu convido vocês então só para aquela parte final, que hoje nós lemos aí uma carta, compreendemos essa carta, fizemos a estrutura, né? Lemos ali cada parte da estrutura, qual é a função desse gênero e, claro, possibilidades para vocês produzirem o de vocês. Compartilhem as cartas que vocês escreverem lá comigo pelas redes sociais e leiam outras. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês outra vez. E ó, um beijão. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Mas que delícia esse mel! Aí está você, não é? Que bom que você chegou, porque começa agora mais um Carochinha Quer Saber. E sabem por que eu estou lambendo este mel? Porque eu estava lendo a história de 3 ursos. O papai urso, a mamãe urso e o pequeno urso. E ursos adoram mel, não é? Que história é essa? Eu tenho certeza que você sabe. É a história de uma menina que entrou na casa dos ursos quando eles saíram para dar uma voltinha na floresta. Isso mesmo. É a história da Caixinhos Dourados que entrou na casa dos ursos, mexeu na comida, quebrou a cadeira do urso menor e ainda teve a coragem de tirar um belo cochilo. E a Carochinha quer saber. Os ursos foram passear enquanto deixaram que comida esfriando? A. Mingau. B. Torta. Ou C. Batata. Tempo. E a resposta certa é a mingau. Muito bem, você acertou. Os ursos deixaram o mingau dando sopa e a atrevida da Caixinhos Dourados se aproveitou. Se ela tivesse feito isso com o meu mel. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Carochinha Quer Saber.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, alunos do terceiro ano. Bom dia adultos, pais responsáveis que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Joelson e essa será uma aula de História. Essa aula de História tem o mesmo tema que a nossa última aula de História em que estivemos juntos, vocês e eu. Vamos falar sobre lazer e trabalho e suas mudanças ao decorrer do tempo e suas variações no decorrer do espaço rural e do espaço urbano. Vários alunos escrevendo bom dia, olá, bem-vindos a essa aula. Nós agradecemos a vocês, alunos que se manifestam no chat de maneira respeitosa. O chat é esse lugar da nossa ponte, é o nosso convívio, está expresso no chat. Todos vocês são muito bem-vindos a se manifestarem de maneira respeitosa. Muito obrigado a vocês que já fazem isso, que já entenderam. A nossa aula de hoje está baseada na seguinte habilidade. A habilidade do currículo paulista, então, na qual se baseia a aula de História, que a gente vai desenvolver agora, é EF 03 HI 12. Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e espaços, analisando mudanças e permanências. Na nossa última aula, nós conversamos bastante sobre conceitos de lazer e trabalho. Vocês lembram? Eu comecei a aula anterior fazendo as mesmas perguntas que vou fazer agora. O que é lazer e o que é trabalho? Você pode escrever de maneira curta. Lazer é e completar. Trabalho é e completar. Vocês podem responder no chat, para a gente saber o quanto vocês lembram disso. A intenção dessa aula é alargar o nosso entendimento a respeito desse assunto, explorar e expandir a nossa visão a respeito desses temas. Lazer é ficar de boa, lazer é bom, trabalho é dinheiro, lazer é diversão, trabalho é remunerado. O Caio disse, eu lembro o que é lazer. O Fernando diz, lazer é divertimento. Alguém disse, trabalho é ocupação. Muito bem, todas essas ideias procedem. As nossas respostas para as perguntas, o que é lazer e o que é trabalho, podem ser respondidas, sim, com as respostas que vocês apontaram. Eu havia sistematizado com vocês na última aula que a gente ia considerar trabalho, atividades que a gente realiza para a gente atingir um determinado fim. Coisas que a gente realiza para a gente ter um resultado. E esse resultado pode ser uma tarefa realizada ou pode ser a confecção de um objeto, se for um trabalho manual. Esse trabalho pode ser remunerado ou não. Muitos escreveram, trabalho é remunerado, trabalho para ganhar dinheiro. O trabalho, a ideia de trabalho, ela está relacionada a isso sim. Mas é importante a gente saber que não foi sempre assim. O trabalho nem sempre esteve associado à remuneração. No Brasil, por exemplo, há até pouco mais de 130 anos,
havia uma modalidade de trabalho em que não se recebia remuneração alguma. Vocês sabem que tipo de trabalho era esse? Escreva no chat. Qual é o tipo de trabalho que há mais de 130 anos no Brasil acontecia e que não se recebia remuneração alguma por isso? E isso a Paula escreveu o trabalho escravo, a Giovana o trabalho escravo, o Mateus o trabalho escravo. Estão corretos. Então, a concepção de trabalho e o que vem por trás da ideia de trabalho que a gente tem não foi sempre assim com o decorrer da história. Então, a história nos ajuda a olhar para esses conceitos, alunos do terceiro ano, e a pensar sobre eles. Eles não estiveram como a gente conhece desde sempre. Eles vieram se modificando com o passar dos anos e continuam se modificando nos dias de hoje, no tempo presente. Interessante, não é? Olha só. O que é lazer? Responde para nós. Respondam, por favor. Alguns já anteciparam que é diversão, que é de boa. Isso, o Luiz colocou. É aquilo que a gente faz quando não está trabalhando. Muito bem. Conseguimos retomar, então, as ideias de lazer e trabalho que a gente já tinha explorado na aula anterior. E também na aula anterior, a gente estava fazendo um link do trabalho que acontecia no ambiente rural e do trabalho que acontecia no ambiente urbano. As condições ambientais da zona rural e da zona urbana são muito diferentes. E as relações das pessoas são muito diferentes também, com o trabalho e com o lazer. Então, a gente encerrou a aula com esta tabela aqui, em que a gente pensava nos alimentos, onde eles eram feitos, por quem eram feitos e qual a sua relação com a zona rural ou com a zona urbana. Eu vou retomar essa tabela para a gente partir daqui, vocês vão me ajudar a completar. O primeiro produto era biscoito ou bolacha. Do que o biscoito ou a bolacha é feito principalmente? Já estou lendo no chat, que já está aparecendo, vocês já estão rápidos escrevendo. Farinha. É feito de trigo, não é? Vou pensar no primeiro produto, quer dizer, o trigo. Onde é feito? Esse trigo, ele é processado e transformado em farinha. Ora! Esse trigo sai depois da colheita, ele vai para uma fábrica, retira-se a casca, né? Ele é separado, chamamos processado, e aí transformado em farinha. Onde o trigo é transformado em farinha e onde a farinha vira uma bolacha? O Lincoln disse, numa fábrica. O Gabriel disse, numa fábrica. Exatamente, em uma fábrica. Em que ambiente que isso acontece? Rural ou urbano? Essa fábrica, a concentração de fábricas, fica em que zona? Rural ou urbana? O João Paulo disse, urbano. Muito bem, podemos colocar aqui embaixo também. Quem fez a bolacha? Foi o agricultor que plantou o trigo ou foi o operário, o trabalhador da fábrica?
O operário, trabalhador da fábrica, funcionário da fábrica. Muito bem. O funcionário da fábrica. A gente vai pensar a mesma coisa para um outro produto muito utilizado nas cozinhas para alimentação, que é um molho de tomate. Do que é feito o molho de tomate, alunos do terceiro ano? O molho de tomate é feito de tomate, isso mesmo, Ana Luísa. Isso, Miguel, é feito de tomate. Laura, muito bem. Feito de tomate. Onde esse molho é preparado, produzido e embalado? Em que lugar que isso acontece? Numa fábrica. Muito bem, Gabriel. Isso, Bia. Na fábrica. Existe uma palavra melhor do que fábrica, quando a gente fala em locais que preparam os alimentos. Eu poderia colocar na indústria alimentícia, que é uma fábrica específica. Então, eu vou trocar. Opa! E quem fez o molho de tomate? Os funcionários da fábrica. Muito bem, os funcionários da indústria. Agora a gente vai pensar no último produto, que é o iogurte. O iogurte, ele é feito do quê? A Maria disse, é feito de leite. A Beatriz, de leite. A Eloá disse, de leite. A Esther disse, de leite. Onde o iogurte é feito? Onde o leite é processado e transformado em iogurte? Numa fábrica. Sim, numa espécie de fábrica. Isso, Gabriel. Numa fábrica, Sofia. Muito bem. O iogurte, ele é processado e feito numa fábrica de laticínios. Que são fábricas ou indústrias que trabalham com derivados do leite, transformando o leite em uma série de produtos. E é interessante notar que essas indústrias, a indústria de laticínios, pode estar no ambiente rural ou pode estar também no ambiente urbano. Às vezes ela está no ambiente rural, para estar mais próximo da produção. Quem fez o iogurte? Os funcionários, não é? Os funcionários da fábrica, já estou vindo ali. Já estou vendo, vários escreveram.
Muito bem. Com esse quadro, a gente consegue perceber o quanto o trabalho que é realizado no ambiente rural tem relação com o trabalho que é realizado também no ambiente urbano. Conseguiram perceber isso? Acredito que sim, pelas respostas. Bastante gente dizendo que sim, a Melissa dizendo que sim, a Beatriz que sim. Muito bem. Ainda com trabalho e lazer, a gente vai falar um pouco de lazer, que se trata das atividades que a gente realiza quando a gente não está realizando um trabalho, não é? E são atividades prazerosas. Ora, você sabia que o lazer, ele é um direito das pessoas? É um direito das pessoas? Você sabia disso? Que o lazer, assim como a educação, assim como o trabalho, assim como a moradia, é um direito. Assim como a educação, como a saúde, como a alimentação, o lazer é um direito fundamental de todos. E aí, partindo dessa afirmação, eu quero que a gente pense e amplie o que a gente sabe a respeito disso, o que a gente pensa a respeito disso. Por que o lazer é tão importante a ponto de ser um direito? Por que o lazer é tão importante? Conseguimos pensar nisso e responder? Porque é importante relaxar, disse o Igor. Porque o Pietro disse, é importante se distrair. A Helena disse, porque é importante para a saúde. O Jorge disse, para a gente viver melhor, para a gente descansar. Vocês estão certos, muito bem. Várias respostas chegando. É isso. O lazer, ele é tão importante porque ele nos auxilia, além de proporcionar momentos de bem-estar, ele nos propicia desenvolvimento físico. E com isso, a saúde melhora, e com isso, a sensação de bem-estar melhora, e a gente se sente mais feliz, e certamente a gente trabalha e produz melhor, seja qual for a atividade que a gente exerça. Outra coisa, por que o lazer é tão importante, além do desenvolvimento físico? Por causa do desenvolvimento mental. A gente não é feito só de corpo, não é mesmo? Nos auxilia no desenvolvimento mental. Além disso, conseguimos pensar em alguma outra coisa que justifique o fato de o lazer ser tão importante a ponto de ser um direito? Estamos escrevendo, faz parte da nossa saúde, disse o Kaique. Porque nos momentos de lazer, a nossa criatividade é aprimorada. Então, os momentos de lazer ajudam a gente a desenvolver a criatividade. E para que a criatividade é importante? Para a gente trabalhar, para a gente viver, para a gente resolver problemas cotidianos. A criatividade é essencial, certo?
Muito bem. Conseguimos pensar e justificar por que o lazer é tão importante a ponto de ter se tornado um direito. Agora a gente vai pensar nesses espaços de lazer. Praças, parques, centros culturais, feiras e festas populares, cinemas, museus, centros esportivos e praias. São espaços e situações onde acontecem atividades de lazer. Primeiro, as praças. Você já foi a uma praça? Sim, disse a Jennifer. Julie disse sim. Marina disse sim. Sofia disse sim. Muita gente dizendo sim. As praças são um exemplo de um espaço público destinado ao lazer, ao passeio. Às vezes as pessoas vão andar de bicicleta, vão tomar um sorvete, vão passear com os filhos. Então, as praças são um exemplo de espaços públicos. Os parques também são exemplos de espaços públicos. Os centros culturais, nos quais se promovem apresentações musicais, de teatro, também são espaços públicos. As feiras e festas populares são eventos de caráter público, onde as pessoas vão para se divertir. Os cinemas e os museus, mas antes apenas os cinemas, eles são de espaço público? Causa um pouquinho de confusão isso. Na verdade, o cinema é um serviço de entretenimento destinado ao público, que tem um oferecimento ao público, mas, na verdade, normalmente são empresas privadas. Mas, quer dizer, o público frequenta o cinema. Os museus, embora sejam públicos, alguns a gente não pode confundir a gratuidade com a questão de ser público ou não. Alguns museus são públicos e a gente paga para entrar. Certo? Então, ainda assim, a gente vai associar aos espaços públicos. Existem centros esportivos que são particulares e centros esportivos que são públicos. As praias também são um exemplo de espaços públicos onde as pessoas vão se divertir, vão ter práticas de lazer, momentos de lazer, de diversão, com a família, com as crianças, com os amigos. Eu queria destacar dessa lista aqui, praças, parques, centros culturais, feiras e festas populares, cinemas, museus, centros esportivos e praias. Qual desses itens está associado principalmente ao ambiente rural? Existe um item aí que ele está mais associado ao ambiente rural e que ele é muito forte nesse espaço. Qual é? As praias, os museus, as praças, parques. As feiras e festas, disse Alice. Muito bem. As feiras e festas populares estão mais associadas ao ambiente rural. Olhem para essa imagem
e pensem na natureza do lazer que essas crianças estão realizando. O que eles estão fazendo? Que tipo de lazer é esse? Como é que a gente poderia chamar essa atividade de lazer? Futebol? Mas e se eles estivessem jogando outra coisa que não fosse futebol? A gente poderia dizer que isso é uma atividade esportiva. Esportiva. Pessoal, nossa aula acabou. Eu agradeço a presença de todos, me despeço. Um grande abraço, até a próxima. Vem. Opa, vai. Vem. Cheguei na hora de brincadeira com poesias, hein? Beleza, maravilha. Legal! Ai, que ótimo! Eu queria ler a poesia. Se você for sorteada, você lê. Tá. Eu queria ler a poesia. Primeiro vamos escolher. Vamos lá? Daquele jeito. Atenção, daquele Preparados? jeito. E... Vamos lá. Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Ludovico! Tem sorte? Sou eu! Eu fui escolhido! Ludovico! Maravilha! Então tá bom. Claro, então tá bom. Então lê a poesia. Sem livro, impossível. E sem livro é impossível. Sem livro é impossível? É impossível se não tivesse Osório aqui, mas Osório tem aqui. Osório aqui. Tem aqui, ó. Atenção! Eis aqui o livro. Tadá! O motor que move nossa imaginação. Nossa, Zório, você é um poeta. Nossa, que um outro... Cecília Meirelles! Cecília Excelente! Meirelles. Olha que sorte que eu dei! Aonde você vai? Isso. Mas eu fui sorteado, foi justo, Doroteia. Já sei, o Zório tem uma... Osório, Oi. Boa! você me ajuda? Claro. Beleza. Então vamos lá. De Cecília Meirelles, em homenagem a Doroteia. É minha irmã que tem dois coquinhos assim. Moda da menina trombuda. É a moda da menina muda. Da menina trombuda. Que muda de modos e dá medo. A menina mimada. É a moda da menina muda, que muda de modos e já não é trombuda. A menina amada. Desculpa. Está desculpado. Cecília Meirelles. Oi! Eu também quero. Isso, lave bem as mãos, várias vezes ao dia. Procure evitar de colocar a mão na boca, no nariz e nos olhos. Não precisa agradecer. Tudo vai dar certo. Mais uma coisinha, fica em casa. Tchau! Oi, você está aí e em casa? Isso é ótimo, mas é muito importante usar a máscara para se proteger toda vez que você sair de casa. Tadá! Eu tenho a minha, ela combina muito comigo. Estou ajudando uma amiga a fazer várias máscaras para doação.
Por causa da pandemia, muita gente está precisando de ajuda para comprar alimentos, remédios e outras coisas essenciais. Então, que tal, se você puder, separar para doações algumas roupas, brinquedos que você não usa mais? O que está sobrando para você pode ajudar muito outra pessoa. Procure saber sobre instituições que estão arrecadando doações na sua região. Mais do que nunca, todos nós precisamos nos unir para ajudar quem está precisando. Tudo isso vai passar, mas as boas ações vão ficar para sempre. Lembre-se, tudo vai dar certo! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turma do terceiro ano! Mais uma semana linda de aprendizado para todos nós. Que bom estar com você novamente. Sei que você está aí. Hoje o dia está um pouco mais friozinho, mas já arrumaram o lugarzinho de vocês? É muito importante que vocês tenham um cantinho aí de vocês, com o caderno, com o lápis e com a borracha, para que vocês possam estudar. Fico muito feliz porque a gente já está construindo aí uma relação bem bacana, vocês já se acostumaram comigo e com a dinâmica das aulas, e eu fico muito feliz com a participação de vocês. Mas eu vou pedir uma gentileza. Esse momento é um momento muito importante. Todo minuto que a gente vive, ele não vai se repetir. Então, aproveitem o chat para participar da aula, para aprender, porque vocês estão construindo o futuro de vocês hoje. O futuro de vocês é hoje, porque o presente a gente pode fazer tudo o que a gente precisar para tornar o futuro melhor. Então, eu gostaria muito que vocês acompanhassem a aula, perguntassem, tirassem dúvidas através do chat. E lembrem-se, fica registrado o nome de vocês. A gente tem como saber quem vocês são. É muito importante que na internet vocês tenham um comportamento bacana, porque a gente consegue ver tudo o que acontece. Lembrem-se disso, tá bom? Comigo, a professora Viviane. Bom dia, terceiro ano. Bom dia, professores. Que a gente tenha uma linda semana aí de bastante aprendizado. E reforçando o que a professora Kelly falou. Crianças, por favor, vamos contribuir com a aula, vamos participar de maneira consciente. E como a professora mesmo disse, vocês ficam identificados. Se a pessoa que chata, a sua professora vê que você está participando de uma maneira errada, a turma da escola, então, por favor, contribuir de maneira bem legal com a nossa aula, tá bom? Boa aula para você, professor, e para vocês, alunos. Muito obrigada, professora. Então, eu quero agradecer também aos professores que têm acompanhado as aulas e nos ajudado. É isso mesmo, juntos somos mais fortes e a gente está conseguindo aí ir a cada cantinho do estado de São Paulo ajudando os nossos alunos nesse momento de distanciamento social. Além disso, responsáveis, muito obrigada pela participação, por nos acolher, por ajudar os alunos. Então, a gente tem só que agradecer, tá bom? Muito obrigada. Então, a nossa aula de hoje vai na habilidade de matemática, né? Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. Muito bem, então. Agora, vocês podem perceber que a nossa bancada hoje está repleta de coisas, mas eu vou começar perguntando para vocês. Sinal de igual. Vocês vão falar assim, nossa, a professora vai dar uma aula de sinal de igual? Sim. Quando usamos esse sinal? Esse sinal? Em que momento a gente usa esse sinal? Vocês se lembram? Vocês já devem estar falando assim para o responsável. Nossa, mas eu uso esse sinal faz muito tempo, eu já estou no terceiro ano, eu sei o que ele representa, não é, professora? A Iane está falando, professora, que esse sinal é muito importante na matemática. Iane. Ah, muito bem, Iane. Realmente é um sinal muito importante na matemática. Mas você sabe por que a gente usa ele? Ele significa igualdade? Vocês já pararam para pensar sobre isso?
Ele representa igualdade, será? O pessoal do chat está falando que sim, professora, que Que usa sim. para indicar quando é igual. Quando é igual? Mas vocês sabem o que é igualdade? A Isadora está falando que serve para indicar o resultado. O resultado? Será que é só isso? Então, hoje eu trouxe uma amiga maravilhosa para vocês, uma balança. Ela vai ajudar a gente a pensar sobre essa questão de igualdade. E eu quero agradecer muito, muito ao empenho de toda a produção que conseguiu essa balança de pratos, porque vocês normalmente têm acesso a outro tipo de balança, que a gente chama de digital, que logo que se pesa a massa, lá, então, eu vou comprar meio quilo de carne moída, aí coloca lá e você já tem o número correspondente, correto? Essa balança de pratos faz parte da minha infância e da infância da professora Viviane também? Isso, eu morava numa região bem afastada do centro da cidade e as vendas só usavam esse tipo de balança. Esse tipo de balança. Então, a gente chama ela de balança de pratos. Então, percebam aqui, observem. Os pratos dessa balança, eles estão iguais? Eles estão equilibrados? Eu posso afirmar isso, professora? Será que eles conseguem me dizer? Turminha, vamos lá, participando com a professora Kelly. Os pratos estão equilibrados? Estão iguais? As crianças estão falando que sim, ó. Que sim, muito bem. Além disso, a gente pode vir, vamos ver se ele consegue pegar aqui bem, a gente também consegue ver por esse ponteiro que eles estão em estado de equilíbrio, eles estão iguais, um do lado do outro. Muito obrigada, viu? Um trabalho em equipe, ó, equilibradinho, muito bem. Agora, eu quero que vocês percebam o que vai acontecer, né? Percebam aqui, eu vou colocar este item de um dos lados da balança. Certo? O que acontece? Vocês sabem me dizer o que aconteceu? A balança está equilibrada ou ela está desequilibrada? Eu posso falar que este lado está igual a este? Os alunos já estão participando falando que não, professora. Que não? Estão diferentes. Estão diferentes. Eu poderia usar nessa situação o sinal de igual? Não. Não. Agora, eu vou colocar do outro lado da balança para a gente perceber o que acontece. Ela vai demorar um pouquinho. E aí, o que a gente tem de novo? Estão falando que a balança ficou equilibrada, que estava desequilibrada. A Bianca falou que a balança ficou desequilibrada e que agora está equilibrada. Muito bem. Então, eu posso falar que tanto deste lado quanto deste outro lado, eu tenho uma situação de igualdade. O equilíbrio da balança me diz que eu posso usar o sinal de igual. Muito bem. Agora eu vou tirar este azul e vou colocar um vermelho. Será que vai acontecer a mesma coisa, professora Viviane? Turminha do terceiro ano, observem. Vocês acham que vai ficar equilibrada ou desequilibrada? E agora, ela está equilibrada ou está desequilibrada? A Manuela falou, professora, que está desequilibrada. Continua, né, Manuela, desequilibrada. O que será que eu posso fazer, então, para que ela chegue ao equilíbrio e eu posso falar que os dois lados estão iguais? Ó, eu vou colocar outro vermelho. A gente espera um pouquinho, né, porque ela precisa encontrar o equilíbrio. E o que aconteceu agora? Acho que eles já observaram. Eles já observaram? Ela continua desequilibrada ou ela está equilibrada? Agora ela está equilibrada, falou a Sofia. Muito bem, parabéns, Sofia. Então, percebam que agora eu não tenho duas situações iguais do lado da balança. Eu tenho um saquinho azul deste lado e dois saquinhos vermelhos deste lado. Mas mesmo assim eu tenho uma relação de igualdade. Perceberam? Ah, professora, vamos dificultar essa história? Vamos. Muito bem. Vou tirar. E agora vou colocar um amarelo. Olhem só. E equilibrou, professora? Equilibrou, crianças? Desequilibrado. Desequilibrado. Vou colocar mais um. E
Acho que ainda não deu certo. Não deu certo. Muito bem. Agora eu vou colocar mais um. E continua? O Kael falou que continua desequilibrada. Ai, será que eu vou ter que colocar todos os amarelos? Espera aí que agora ela... Ih, ela não está querendo se movimentar, professora. Vamos lá. E mesmo assim, houve um desequilíbrio. Vamos tirar um. Vamos ver se ela volta para o... ela está falando que ela não está querendo ficar equilibrada. Ela perdeu o equilíbrio. Ela perdeu o equilíbrio. Mas a ideia é que os 4 saquinhos amarelos deixem a balança no equilíbrio. Então, um saquinho azul representa a mesma coisa que os 4 saquinhos amarelos. Ah, um lembrete sobre essa balança. Toda hora a gente precisa ficar nivelando a balança de pratos para que ela entre no prumo. Isso é muito importante. As balanças digitais já não apresentam essa questão. Mas perceberam essa relação? Então, vamos ver aqui agora. Olhem só, para a gente perceber. A gente colocou um saquinho azul do lado da balança e outro saquinho azul do lado da balança. Então, eu tinha 400 gramas de um lado, que eram igual 400 gramas, certo? Quando eu deixei o saquinho azul com as 400 gramas de um lado, eu precisei de 2 saquinhos vermelhos para chegar à mesma quantidade de massa, certo? Então, eu coloquei 200 gramas mais 200 gramas. A professora Andréia estava perguntando qual o valor de cada saquinho. Muito bem, tá? A ideia é que vocês percebam isso. Aqui aconteceu a mesma coisa. Eu tenho 400 gramas no saquinho azul. E 100, mais 100, mais... Opa, esse sinal de mais aqui ficou? Isso. Tá? Então, percebam, eu tenho uma relação de igualdade entre os dois lados do sinal de igual. Então, de um lado eu tenho 400 gramas e do outro eu também tenho 400 gramas. A massa deles são iguais, só que a quantidade de saquinhos que eu precisei colocar que foi diferente. A Maria Eduarda está falando, professora, que um saquinho azul valem 2 saquinhos vermelhos. Exatamente. Maria Eduarda, parabéns. Você já começou a entender o que o sinal de igual significa. Muito bem. Então, agora, para ver se vocês ficaram realmente bem afiados, a gente vai propor um desafio. E a gente vai fazer uma balança que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Lembrando sempre, crianças, é muito importante que vocês peçam autorização dos adultos para fazer qualquer proposta de atividade que a gente coloque aqui que seja diferente. Até porque vocês vão precisar de outros elementos que não caderno, lápis e borracha, né, professora? Então, para essa balança, a gente vai precisar de um cabo de vassouras. A professora Viviane vai me ajudar, tá? Nós vamos precisar também de um cabide. Só que o cabide, ó, ele precisa ter uma pontinha aqui, ó, para segurar, tá? Então, vamos colocar o cabide. Ótimo. Agora, eu coloquei uma quantidade de massa aqui que está escondida. E eu não vou falar para vocês o quanto de massa tem. Tudo bem? Posso colocar aqui, professora? Vou colocar do outro lado, né? Que aí eu consigo ajudar você deste lado. Hoje a professora Viviane está fazendo a parte de vocês. Ai,
esqueci a outra sacolinha lá do outro lado. Só um minutinho. Muito bem. Ó, agora, ó, essa sacolinha está vazia. Não tem nada. Professora, você pode soltar para eles verem se há equilíbrio? Conseguem? Tem equilíbrio essa balança? Tem? Agora vocês vão me dizer, qual saquinho daqui de cima eu posso colocar para a gente conseguir descobrir o peso da balança? Falem aí. Qual a cor do saquinho que vai equilibrar? Que vai equilibrar. E eles, azul. Azul, estão falando Vou azul. colocar um saquinho azul. Vamos ver se vai equilibrar? Equilibrou? Vou encaixar, professora. Ela vai encaixar. Vou agora Equilibrou? observar. E aí, crianças? Acho que tem que levantar um pouquinho para eles perceberem. Aí, e agora? Dá para perceber? Equilibrou? Não, não está equilibrado. E agora, qual cor eu preciso colocar? Vocês olhando assim, eu preciso colocar muitos saquinhos ou poucos saquinhos? O que a gente precisa? Amarelo. Estão pedindo para você colocar amarelo. Vou colocar um amarelo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Olhem. E agora? E agora, equilibrou? Ainda não, né? Tá um pouquinho mais do outro lado. E agora? E agora, qual outro eu coloco? Vermelho? Será que o vermelho vai ajudar? Mais um. Então, pediram para colocar 2 amarelos, professor. Mais 2 amarelos? Vamos ver, ó. 1, 2. E não agora? deu certo. Ainda não está equilibrado. Eu não posso falar que está igual um lado do outro. E agora? O que a gente faz, professora? Vamos tirar um. Que medo eles estão falando. Estão mandando tirar um amarelo. Vamos tirar um amarelo, então. Agora sim, a gente conseguiu um equilíbrio. Observaram? Observaram que está equilibradinho? Agora, ó, acabei de estar certinho. Vendo? Equilibrou? Vocês lembram o quanto nós colocamos deste lado? Será que eles lembram? Vou abrir primeiro este lado, que foi o que vocês colocaram, tá? Vocês colocaram um azul e colocaram 2 amarelos. Certo? E deste lado, o que será que tem? Será que é a mesma coisa? Será? Tenho um azul e um vermelho. Então, agora vamos colocar aqui para ver como fica isso. Né, ó? De um lado da balança, eu coloquei na sacola com um determinado peso. Agora, você precisa me ajudar a equilibrar a balança, que foi o que vocês fizeram. Então, vamos perceber. De um lado, eu tenho um saquinho azul. Que tem 400 gramas. Mais 2 saquinhos amarelos. Um com 200 gramas. Desculpa, um com 100 gramas. E outro com 100 gramas. A Gabriela e a Dani falaram 600 gramas, professora. Muito bem, parabéns para ela. Então, deste lado de cá, aqui eu tenho 600 gramas, certo? Agora, eu posso falar que eu tenho igual, né? Eu tenho uma igualdade do outro lado, com um saquinho azul. 400 gramas. E com um saquinho
de 200 gramas. Perceberam e entenderam o que é a igualdade? Eu não tenho dos dois lados a mesma quantidade de saquinhos. Ó, eu tenho 3 saquinhos aqui, certo? E deste lado, eu tenho 2 saquinhos. Mas a massa deles são equivalentes, valem a mesma coisa. Então, por isso, eu posso falar que eu tenho aqui uma situação de igualdade. Perceberam que o sinal de igual, ele não é só para dar o resultado de uma conta? Ele quer dizer que de um lado e do outro há uma relação de igualdade. O resultado estabelece uma relação de igualdade com o outro lado, correto? Isso é muito importante, Muito né, importante. professora? Vamos ver se vocês ficaram afiados? Vou de novo desafiá-los. Vou montar um saquinho com alguma quantidade de... uma sacolinha cheia de saquinhos e a gente vai tentar estabelecer essa relação novamente. Tudo bem? Vamos lá? Vou colocar os saquinhos aqui embaixo para vocês não descobrirem quais saquinhos eu vou colocar. Né, professora? É segredo. Vamos lá novamente? Vamos fazer novamente, para ver se eles vão ficar afiados. Observem que ele começa equilibrado, tá? Tá equilibrado. Cabide e cabo de vassoura, acho que quase todo mundo tem em casa, né? Muito bem. Vamos ver se eles percebem. De um lado. Acho que tem que colocar do ladinho verde para eles não perceberem. Deixa eu te ajudar. O legal é que mesmo assim distante de vocês, a gente parece que está na sala de aula, porque a gente vive fazendo esses improvisos. Olha como ela está super desequilibrada. E agora? Falem aí, que saquinho a gente coloca? Sugestões. Vamos lá. Um saquinho, 2 amarelos e um vermelho, professora. 2 amarelos. 2 amarelos e um vermelho. 2 amarelos. E um vermelho. E um vermelho. Vamos ver se vai dar certo. Olhem lá. Nossa, será que já foi Deu de primeira? certo, crianças? Ainda não, né? Acho que não, né? Está desequilibrado, ó. Vamos tentar mais um? Qual que a gente coloca? Eles estão falando amarelo. Mais um amarelo. Muito bem. Mais um amarelo. E eu acho que agora vai dar, né? Eba! Uau, isso mesmo. Observaram o equilíbrio? Então, Foi? é muito importante que vocês percebam que a gente também pode fazer isso depois com os números, que de um lado e de outro. Vamos ver se a gente conseguiu realmente o equilíbrio deste lado. E olha o que aconteceu. Aqui eu posso falar que está bem com a relação de igualdade, porque eu tenho um vermelho e 3 amarelos. Aqui é a mesma coisa, um vermelho e 3 amarelos. Olha, se alguém tivesse com dúvida se a balança funciona, agora perceberam. Perceberam, né, que a balança, tanto a de pratos, ela precisa estar regulada para que ela alcance sempre. Então, é sempre os comerciantes que usam esse tipo de balança, sempre ficam ali regulando ela para que não tenha esse desnível. Mas a de cabide funciona muito bem para que a gente possa aí provar essas ideias que a gente tem da matemática. Então, esse aqui, a gente conseguiria escrever desta forma, certo? 1 de 200 gramas, que é o vermelho, mais 3 de 100 gramas. São iguais ao que aconteceu. 1 de 200 gramas e 3 de 100 gramas. Então, aqui eu tenho 500 gramas de um lado
e 500 gramas do outro. Será que sem a balança, sabendo que esse tem 400 gramas, qual substituição eu poderia fazer para que os dois lados ficassem igual? Será que eles conseguem, professora? Vamos lá, criança, quais são? Sem a balança, fazer a substituição, eu vou manter este lado e eu quero mudar esse? Estão pedindo para você pegar 4 amarelos, professora. 4 amarelos, Dá mas certo? dessa situação que eu tenho aqui. Eu tenho 200 e 100 aqui. Então, eu teria que tirar um vermelho e 2 amarelos para chegar à situação de igualdade. Muito bem. Crianças, parabéns, adorei a participação de vocês. E viu como é simples a gente começar a pensar nas relações em matemática? Professora? Crianças, obrigada pela participação. Vocês participaram da maneira bem, adequada. Fiquem bem e que a gente vai ter uma linda semana juntinhos aí, tá bom? Muito obrigada pela participação. Pensem aí, tentem fazer com outras coisas em casa essa situação. Um beijo, uma boa tarde, fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Tchau, crianças. Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. Tadã! Hoje você vai conhecer 4 bandeiras incríveis que possuem mapas. É isso mesmo. Esta aqui é a bandeira de um país europeu chamado Kosovo. Ela tem o fundo azul, 6 estrelas brancas que simbolizam os 6 grandes povos que formam o país e o mapa de Kosovo, em amarelo. A próxima bandeira é de uma ilha. Esta é a bandeira da República de Chipre. Ela tem o fundo branco e 2 ramos verdes de oliveira, que simbolizam a paz. E em laranja, um mapa de Chipre. A próxima bandeira não representa apenas um país, mas vários. Esta é a bandeira da ONU, Organização das Nações Unidas. Ela tem o fundo todo azul, 2 ramos brancos de oliveira que simbolizam a paz e o mapa mundi, que representa todas as nações do planeta. Para finalizar, eu vou mostrar uma bandeira que tem um mapa do Brasil. Sabe qual é? Vou dar uma dica. É um estado brasileiro. Tadã! Isso mesmo, é a bandeira do estado de São Paulo. O mapa do Brasil está entre 4 estrelas amarelas que representam o Cruzeiro do Sul. E aí, gostou das bandeiras de hoje? Maravilha! Então até o próximo Tudo Sobre Bandeiras. É hora! É hora! Ei, é hora! Você tá aí? Oi, Bloom! Eu tô aqui sim! O que você tá fazendo? Eu tô cochichando! Percebi! Você tá falando bem baixinho, mas por quê? É porque a minha mãe tá trabalhando lá na outra sala. E eu prometi que eu não vou fazer barulho, entendeu? Quê? É que é assim, ó. Eu não vou fazer barulho enquanto ela trabalha. E depois ela não faz barulho enquanto eu faço a lição. E mais tarde? Quê? E mais tarde? Mais tarde, eu, ela e a vovó brincamos e cantamos bem alto! Fala baixo! Você também tá trabalhando? Não, mas vou aproveitar esse silêncio todo pra terminar minha lição. Fui! É bom! Bom! Ai, eu não entendi nada do que ele disse! Ai, eita cara que fala baixo esse bom! Eu quero
quero ser criança até quando eu for adulta, porque eu quero lembrar de tudo que eu fiz, eu quero brincar, continuar vendo os desenhos. Eu quero ser cientista de tecnologia mecatrônica, porque eu gosto muito de ciências. Ciências é minha vida. E eu sempre estou brincando que eu estou fazendo robôs, que eu tô no futuro. Eu quero ser, quando crescer, uma pergunta difícil. Na verdade, eu queria ser todas as profissões. Eu sempre quis ajudar as pessoas como um robô. Sim, eu sou um robô, eu ajudo as pessoas.